site do TSE, que mostra os resultados da contagem de votos das eleições, travou e não mostra atualizações há cerca de 1h30. Em São Paulo, consta a apuração de 0,32% das urnas e não houve qualquer atualização desde as 17h32. O deputado Paulo Eduardo Martins, pelas redes sociais, comentou: TSE não publica novos números e não se pronuncia e não explica por qual razão. O escritor Flávio Gordon respondeu: mas pode confiar, porque o Faquinha e o Iluminista garantiram que está tudo normal e que é para todos nós olharmos para o outro lado. O deputado Felipe Barros ironizou dizendo: ô Barroso, aplicativo e título falhou. Site do TSE fora do ar há mais de 1 hora. Tá na hora de falar menos e trabalhar mais. Pouco depois, o deputado acrescentou: o iluminista Barroso deve explicações sobre os motivos da instabilidade do site de apuração, do aplicativo do TSE, da tentativa de hackeamento, as inúmeras dificuldades relatadas para transmitir os dados das urnas ao sistema do TSE. Iremos cobrar tais respostas. O advogado Paulo Faria, que defende pessoas perseguidas pelo STF por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro, questionou: será o prelúdio da fraude? No dia das eleições, o sistema do TSE é invadido por hackers. Qual a segurança, Sr. Roberto Barroso? Balela. O deputado estadual Gil Diniz desabafou: o TSE não consegue garantir que de um aplicativo funcione corretamente num domingo de eleição, sofreu invasões no dia da votação e quer que confiemos na lisura desse procedimento. Vão para a casa do chapéu. O jornalista Guilherme Campos ironizou: pessoal, se vocês suspeitarem de algo aí no Brasil nessas eleições, é só pedir uma recontagem auditada das cédulas. Ah, quê? Não tem como? O candidato delegado Francisquini afirmou: hacker tentou ontem invadir o sistema do TSE, segundo o ministro Barroso. Hoje, pane bem no meio da apuração. Tudo travado. Importante acompanharmos o novo posicionamento do TSE. O escritor Bernardo Küster afirmou: site do TSE é fora do ar. A segurança das urnas está em jogo. Contorno este ano é a sistematização e integração mais complexa que nós fizemos até o momento na história da projeção e do acompanhamento de uma eleição. Dizer que este trabalho está permitindo à sociedade conhecer quase que simultaneamente todos os dados e informações sobre possíveis condutas que contrariam a legislação eleitoral, e isso só é possível através de um esforço integrado de todos os órgãos de segurança do país, sejam os federais, e aqui eu destaco a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, sejam os estaduais, e aqui eu destaco as polícias civil, militar e o Corpo de Bombeiros de todos os estados, como também um grande efetivo das guardas municipais, sem nos esquecermos, por exemplo, do Exército Brasileiro, que tem hoje mais de 5.000 homens atuando para garantir a segurança e o bom andamento do pleito eleitoral. Dando alguns números, nós temos hoje cerca de, em termos de efetivo de segurança pública, quase 300.000 homens atuando de forma sistêmica e integrada, mais de 50.000 viaturas que estão em todo o país mobilizadas para o acompanhamento das eleições. Quanto aos ilícitos ou possíveis ilícitos já apurados, os senhores já têm um acompanhamento pelo próprio sistema, mas eu queria trazer, antes de tudo, alguns dados comparativos. Eles não são dados nacionais. Por quê? Porque esta é a primeira vez que nós somos capazes de integrar os dados, tanto federais como os estaduais, numa única plataforma. Mas os dados por parte da Polícia Federal nos indicam apenas quanto a possíveis ilícitos, inquéritos, termos circunstanciados, produzidos pela própria Polícia Federal, um decréscimo significativo em relação às últimas eleições municipais. Então eu vou dar aqui alguns números para os senhores. Eu peço que os senhores acompanhem ali ao centro, quantidade de inquéritos e de termos circunstanciados. Em 2016,
foram 4.360 inquéritos, até o momento, em 2020, 1.651. Termos circunstanciados, também uma redução significativa, de mais de 75%, 403 em 16 e 2020, 94. Números de operações realizadas pela Polícia Federal apenas agora, em 2020, 38, enquanto que em 2016 foram necessárias 67. Por incidências de crimes, no artigo 350, o artigo 350, ele diz respeito ao crime de falsidade ideológica e de documento. Nós tivemos um decréscimo de 1.193 para 360 incidências. O artigo 289, que diz respeito à inscrição fraudulenta de eleitor, seja quanto à questão de uso de CPFs ou de documentos falsos, replicando novos eleitores, 1.018 em 2016 e 229 até o momento em 2020. Artigo 299, que significa compra de votos ou corrupção eleitoral, também uma redução expressiva de 918 para 289. Com respeito ao artigo 325, que é a disseminação de notícias falsas, o que hoje nós chamamos aí de fake news, nós tivemos um acréscimo, 213 para 325, muito disso em função da expertise que a própria Polícia Federal adquiriu nessas eleições, em função de toda uma preparação e sistematização a fim de buscar identificar esse tipo de conduta infracional. Seguindo no próximo slide, nós temos aí, já foram falados, números de inquérito e de TCOs, mas também o número de prisões em flagrante. Nós tivemos em 2020 17, enquanto em 2016 nós tivemos um número bastante maior. Registrando, eu creio que os senhores já tiveram acesso a algumas atuações dos drones que a Polícia Federal tem utilizado para acompanhamento do processo eleitoral, drones que ali estão, não sei se ali aquele veículo, ele para ali nessa faixa e o condutor e o passageiro ao lado da frente começa ali a jogar ali os panfletos, enquanto o drone acompanha aquela conduta. Logo em seguida, o veículo sai e é acompanhado pelo drone durante o trajeto, e os senhores podem observar que em cerca de 20 segundos a Polícia Federal chega, aí os senhores acompanham o veículo sendo monitorado pelo drone, e isso foi na madrugada, uma operação ainda na madrugada, na cidade de Presidente Prudente. A Polícia Federal, então, já vem ali o carro da Polícia Federal, o veículo vira à direita, a Polícia Federal segue, e agora, na sequência, há a abordagem por parte da Polícia Federal, e então a identificação dessas pessoas, e essas pessoas então são conduzidas à delegacia da Polícia Federal na cidade de Presidente Prudente. Nós temos uma outra situação filmada, eu não sei se é possível nós transmitirmos. Sim? Não sei se já está. Tem. Na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, um cidadão, uma pessoa, ali distribuindo santinhos, fazendo boca de urna, e o drone o acompanha. Em algum momento, para que os senhores tenham uma noção, surge um ator coadjuvante ali por via aérea, e a polícia já aborda.
Por via aérea nós tivemos Pássaros, para os senhores terem uma ideia da altura, e aborda a pessoa que fazia boca de urna. O que isso significa? Que a tecnologia ingressou definitivamente para auxiliar e contribuir para a prevenção e repressão de ilícitos durante os processos eleitorais. Havia uma grande preocupação com fake news e toda a divulgação do trabalho também dos órgãos de segurança pública, e eu faço destaque a todo o acompanhamento que a própria Polícia Federal tem feito à luz de sistemas informáticos, também buscando colher informações junto a operadoras de internet, a páginas e empresas que divulgam e têm redes na internet, como Twitter, Facebook, dentre outros. Isso tem contribuído sobremaneira para a identificação da origem de possíveis irregularidades praticadas e dos seus autores originários. Ou seja, principalmente aqueles que se valem de conhecimentos informáticos ou da ocultação da sua identidade para produzir ilícitos eleitorais, essas pessoas hoje têm uma altíssima probabilidade de serem descobertas. Então, em linhas gerais, os dados são esses. Eu faço um destaque que a própria Polícia Rodoviária Federal também tem atuado em cooperação dentro de toda essa sistemática, conduzida pela Secretaria de Operações Integradas, pela Polícia Federal, no âmbito federal, com a própria Polícia Rodoviária Federal, e também eu queria externar minha gratidão aos senhores que representam esses 300 mil homens que estão trabalhando integralmente e intensamente para a garantia do pleito eleitoral. Nós sabemos da importância da imprensa também na fiscalização, e somente essa integração, onde todos buscam trazer o máximo de transparência, equalidade, igualdade, e, ao mesmo tempo, a consciência do eleitor, vai a cada dia nos trazer um amadurecimento da democracia, em especial quando do momento das eleições. Eu queria agradecer a presença, acho que são 5 questões, né, cara? Então, estou aberto aí a possíveis questões que os senhores tenham interesse em fazer. Boa tarde. Duas dúvidas. Teve um ataque ao sistema do TSE, não sei se o Ministério da Justiça já está informado sobre novos detalhes, inclusive o ministro Barroso disse que poderia ser uma ação coordenada de fora. Existe uma possível ligação com isso do ataque que ocorreu no STJ? E uma outra dúvida sobre o número do boletim. O penúltimo boletim indicava ali que um candidato havia morrido, e nesse agora veio sem. Houve algum erro ali nesse novo boletim? Bom, essa questão do boletim acho que é uma questão que pode ser definida aqui, a gente toma um esclarecimento, né? Possivelmente isso. Então, os números, como eles estão sendo quase que online, né, e instantâneos, pode haver algum erro ali de preenchimento e alguma correção posterior, mas é uma questão para se verificar. Sobre a questão do vazamento aí de dados, o que nós podemos dizer até o momento é que a Polícia Federal está investigando. Dentro dessa investigação, já se sabe que os dados divulgados são dados antigos, do ano de 2001, então não são dados recentes, e que o acesso a esses dados ele ocorreu em data anterior a 23 de outubro deste ano. Nós ainda não temos precisão da data, e a Polícia Federal está em busca aí desse autor do acesso a esses dados antigos e da sua identificação e também logicamente, da sua prisão. Em relação com o STJ? Não foi apontada nenhuma relação até o momento. A gente, logicamente, que não pode descartar a eventual possibilidade, mas nenhum indicativo nesse sentido. E nada também que indique
qualquer quebra da lisura do processo eleitoral. Próximo é o Thiago Nolage, Record. Ministro André, boa tarde. Boa tarde. Ministro, a gente tem percebido um aumento considerável de crimes cibernéticos. A gente vê a preparação de vocês aí com as questões de boca de urna, mas enfim, com essa questão virtual crescendo. Para as eleições futuras, serão necessários mais investimentos nessa área? Essa é uma área que passa a ter uma preocupação maior? Qual que é a avaliação sua? Investir em tecnologia hoje é a prioridade 01 do Ministério. Então, certamente o que nós temos hoje não será suficiente para as próximas eleições e nós vamos buscar constantemente aprimorar a nossa tecnologia da informação para prevenir e descobrir ilícitos. E investimos esse ano muito fortemente. Nós estamos investindo, hoje temos um processo licitatório aberto para termos identificações por digitais, né, de pessoas, identificações faciais também. Há um processo aberto nesse sentido. Tivemos recentemente a aquisição do sistema Planet, por parte da Polícia Federal, com o aporte de recursos do Ministério da Justiça, para que não só a Polícia Federal, mas todos os órgãos públicos federais e também todos os órgãos de segurança dos estados tenham acesso sem outro custo a esse sistema, que vai, por exemplo, nos permitir identificar o histórico de um desmatamento desde o seu início. Com o prazo de 24 horas, nós acompanhamos qualquer ação de modificação nas estruturas, por exemplo, de uma floresta ou de uma área de mineração, ou ainda de movimentos de grandes embarcações com madeiras, com minérios, ou ainda o acompanhamento da evolução de obras públicas. Então, se uma estrada está no seu cronograma ou não, se uma ponte está sendo construída ou não, se uma escola que deveria ter sido construída no município foi de fato construída, em que fase isso foi feito e até que momento isso foi feito. Ou seja, hoje o Brasil inteiro, a partir dessa contratação, pode acompanhar isso, ou os órgãos de segurança do Brasil todo e os órgãos públicos, todos federais, podem fazer esse acompanhamento. Nós precisamos fazer mais com menos e sem tecnologia da informação isso seria impossível. Gabriel Paulo Globo. TV Globo. Boa tarde, ministro. Vou fazer minha pergunta sobre fake news. Como comentou um pouco já na apresentação, nós tivemos agora no balanço divulgado das 17 horas, se eu não me engano, um registro de 34 ocorrências ligadas a fake news. Minha pergunta, na prática, que tipo de ocorrências são essas? São situações de flagrantes que são verificadas? Como que a polícia está verificando esse tipo de caso? Eu posso te dizer um caso em flagrante ou antes da ocorrência da fake news. Eu não posso dar detalhes, depois talvez a polícia possa fazer isso, porque eu não sei agora o grau de sigilo das informações da investigação. Mas que se identificou um servidor público preparando material para divulgação falsa via sistema de WhatsApp. Então, antes que isso fosse divulgado, a Polícia Federal ela conseguiu identificar o que estava ocorrendo, o seu autor, e assim prevenir a prática relativa ao processo eleitoral. Nós tivemos um outro caso, esse foi a posteriori, onde um determinado município do país, eu não vou nem dizer o estado aqui para não, onde um determinado candidato, receoso do crescimento de um outro candidato, o pessoal dele produziu uma fotografia montada, onde o opositor estaria num local inapropriado, e isso, logicamente, trouxe para o candidato que foi posto naquela situação um prejuízo, mas que foi revertido, esclarecido a tempo,
e ele pôde, a sociedade daquele município, o grupo de eleitores e cidadãos daquele município, pôde saber a verdade e que aquilo era uma montagem para desqualificar indevidamente um outro candidato. Renato Machado, Folha. Saiu? Então, Isadora Perol, Valor. Olá, Isadora. Prazer. Tem alguma preocupação desses ataques gerarem algum problema para o resultado? Agora a gente teve um ministro saindo aí para acompanhar, esse é um momento sensível, né? Então eu queria saber se a PF ajudou em alguma coisa lá no TSE, se tem essa preocupação, se o ministro relatou algum tipo de preocupação com esse momento no resultado. A Polícia Federal tem trabalhado em perfeita sintonia com toda a área de segurança e tecnologia de informação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, há uma troca de informações que auxiliam praticamente online aí esse avanço das investigações e não há qualquer indicativo de prejuízo ao pleito eleitoral. Encerramos a coletiva. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Bom trabalho, que vocês estão hoje, todo mundo aí na correria.